Olá, seja bem-vindo de volta ao treinamento de formação de discipuladores. Continuamos firmes aqui na primeira fase do treinamento, onde lidamos com a vida de piedade de um discipulador. Agora iniciamos, a partir desta disciplina, disciplinas mais visíveis, disciplinas que vão afetar o exterior da vida de um discipulador. As pessoas passarão a enxergar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem do Senhor, uma moça de Deus. Então preste bem atenção. Temos seguido as disciplinas espirituais baseadas no livro de Richard Foster. Então vamos lá? Essa é uma disciplina muito interessante. É a disciplina da simplicidade. Essa disciplina visa muito a questão das disposições interiores da nossa vida, onde as pessoas passarão a enxergar o nosso modo de ser, a nossa maneira de agir, como nós nos portamos diante de certas situações, requisições e demandas. Então essa é a primeira disciplina exterior, onde todas as pessoas conseguirão abstrair, perceber a partir do nosso comportamento como é que nós estamos na vida espiritual. Essa disciplina, ela tem como finalidade mostrar ou trabalhar a questão interior, porque ela está muito ligada às disposições do nosso coração. Então a simplicidade é uma realidade interior de um coração sinceramente focado em Deus e em seu reino, cuja vida exterior é marcada por moderação, franqueza e despretensão. Tais atitudes disciplinam nossa fome por status, glamour e luxo. Então é uma disciplina que vai contra essa vontade de sermos pessoas extraordinárias. É uma disciplina que vai nos ajudar a perceber como somos pessoas comuns. E nós vivemos num mundo onde ser comum não é bem visto, lamentavelmente. Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem likes, onde as pessoas querem ser curtidas, onde as pessoas querem ser celebrizadas. E a disciplina da simplicidade, ela está na contramão de tudo isso. Por quê? Porque o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, é um homem simples. O Filho de Deus, Jesus, o Cristo, ele sempre agiu com simplicidade. Porém, quando as pessoas se aproximavam dele, percebiam que este homem era extraordinário. Então havia realmente uma questão diferenciada na vida de Cristo. Um homem que às vezes dizia: hoje eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não sei onde vão dormir. E ele dependia especificamente e exclusivamente de Deus. Outra coisa interessante também é que há uma necessidade de nós termos um centro divino, um governo divino dentro do nosso coração. Quando o Senhor é o centro da nossa vida, facilmente são identificadas as características de uma pessoa alegre, uma pessoa pacificada, ou pacífica, ou cheia de paz, e também uma pessoa desprendida, uma pessoa que consegue abrir mão. O centro divino ordena as prioridades de nosso coração, ou seja, começando por Deus e seu reino, em primeiro lugar, e abaixo virão todas as demais prioridades da vida. O centro divino é o que governou Abraão. A tal ponto, Deus era tão prioridade na vida de Abraão que ele foi capaz de oferecer o seu filho. E antes que ele pudesse realmente efetivar o sacrifício, o holocausto de seu filho Isaque, Deus interferiu e anunciou a todos, deixou claro a todas as pessoas que Abraão temia a Deus. Abraão era um homem de fé e ele se tornou o pai da fé. Vejam só, o centro divino passa, quando nós o temos, passa a governar as nossas ações. Tendo o centro divino, tendo o reino de Deus governando dentro de nós, a vontade do Senhor sendo executada na nossa vida, as nossas ações, elas não serão ações temerárias, serão ações muito precisas, ações muito audaciosas em certos momentos, porque agiremos pela fé, agiremos pela crença de que o Pai Celeste está conosco, como na verdade perceberemos que está. O centro divino tem feito falta na vida de muitas pessoas. Por isso que elas preenchem com coisas, com o ter e não o ser, com o possuir e não o esperar em Deus.
Outra coisa importante é que a Bíblia fala muito sobre simplicidade. Ela fala, elenquei aqui estes 7 pontos, na verdade Richard Foster traz à tona esses 7 pontos em seu livro, porém eu coloquei mais alguns versículos após esse slide. Vejam só, em Israel falava-se, primeiro, como é que a Bíblia lida com simplicidade. Em Israel, Deus tinha na lei o ano do jubileu, ou seja, 50 anos as pessoas faziam comércio, as pessoas plantavam, colhiam, vendiam, as pessoas viajavam, as pessoas ganhavam dinheiro. No entanto, depois de 50 anos era feita uma avaliação social. É impressionante isso. Como Deus quer que as pessoas tenham o conceito de que o outro é importante. Por quê? Para Deus, todas as criaturas, todos os seres humanos são importantes. Então, o Pai Celeste deseja que seus filhos considerem o próximo como importante. Por isso, lá no ano do jubileu, em Israel, depois de 50 anos, onde a terra foi plantada, ela foi manejada exaustivamente, então quem havia perdido as suas terras naquele tempo de 50 anos, eram devolvidas as terras. Quem se tornou escravo, quem se vendeu como escravo porque não conseguia mais pagar as suas dívidas, era declarado livre, recebia uma carta de alforria. Quem enriqueceu às custas do pobre precisava agora devolver às pessoas aquilo que pegou indevidamente. Então o ano do jubileu era um ano onde a simplicidade de olhar para o outro e ver que ele era tão importante quanto eu vinha à tona. A Bíblia também fala, no número 2, ela denuncia o espírito de avareza. A avareza é idolatria. Ananias e Safira é um grande exemplo disso, lamentavelmente. Outro fator importante que a Bíblia trata é que Jesus declarou guerra ao materialismo, ou seja, nos seus dias eram conhecidos como Deus da riqueza, Mamon, e as pessoas corriam atrás de Mamon, eles corriam atrás de riqueza, de angariar fundos, de reter, de guardar. Então aquela ganância toda de ter um lucro adicional em suas vendas também estava presente no momento da história de Jesus. Então ele denuncia, ele fala contra, declara guerra contra Mamon. Ninguém poderia servir a Deus e a Mamon, porque o coração dúbil significa ser escravo. A Bíblia também fala no ponto 4 aqui do jovem rico. Ele foi desafiado a desapegar-se de tudo para ficar com Jesus. Ou seja, aquele rapaz estava sendo desafiado pelo próprio Cristo a desapegar-se de tudo. Por quê? Porque ele chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que faço para herdar? Qual é a cartilha que o senhor tem para que as pessoas herdem o reino de Deus? O que eu tenho que fazer? Então aquele moço queria fazer algo para herdar. E o reino de Deus não é assim. Então Jesus Cristo disse: você conhece os mandamentos, não matarás, não roubarás, honrará pai e mãe, e etc. Mas Cristo termina a relação e ele diz: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. E aí Jesus diz exatamente algo importante que vai fundo no coração dele: uma coisa te falta. Qual era essa coisa que faltava? Era o desapego. Era justamente o abandono, a renúncia. É colocar a riqueza no lugar da riqueza, ou seja, no segundo lugar. Porém, Cristo em primeiro lugar. E aquele jovem, à vista daquela ordem, fica triste porque diz o texto que ele era dono de muita riqueza. Então, amados, o coração daquele moço estava dominado pela riqueza. E Cristo propõe que ele se desapegasse. Algumas pessoas não conseguem, aquele jovem rico não conseguiu. A Bíblia também diz, no ponto 5, os apóstolos combateram o amor ao dinheiro. Paulo foi muito justo com seu pupilo Timóteo ao dizer assim: diga às pessoas, fale com as pessoas que buscam riquezas, que estão aí na igreja, diga a elas que elas vão padecer lamentavelmente muitas tentações se elas continuarem neste caminho de querer mais e mais. Só um parênteses. Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra a riqueza. Deus é contra o apego a elas. A dominação,
a sujeição do coração às riquezas. Deus é contra isso. E Paulo, fecha parênteses, e Paulo, percebendo isso, deixa claro em 1 Timóteo capítulo 6 exatamente essa exortação, para que os ricos não se deixassem escravizar pela riqueza. Outra coisa que a Bíblia diz claramente aqui no ponto 6 é que Deus oferece provisão material adequada. Deus consegue cuidar de todos nós. Pedro diz isso claramente na sua primeira carta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está escrevendo para aqueles que foram saindo de Jerusalém quando Saulo perseguiu a igreja. Eles foram indo, os judeus dispersos por cidades, não conseguindo chegar à sua cidade natal, ficaram por ali e eles começaram a passar certas necessidades. Porque não havia trabalho, ninguém lhes dava nada para fazer, e eles começaram a se agrupar, começaram a orar, começaram a desconfiar se Deus era capaz de cuidar deles em todo aquele nível de complexidade. Deus é capaz de cuidar de nós, e nós precisamos resgatar essa fé. Sétimo ponto que a Bíblia diz, deixa claro a respeito, de simplicidade, é que nós estamos aqui para desfrutar das coisas desse mundo, dos bens materiais deste mundo, e não para nos escravizar aos recursos materiais. Veja só, nós não estamos aqui para vivermos como escravos, onde gastar 10 reais, onde gastar 50, 100, 200, 500, você pensa 2, 3, 4, 5 vezes, mas na verdade gastar esse recurso é necessário em muitos casos. Mas não, às vezes nós estamos tão apegados ao nosso dinheiro poupado ou aplicado que nós protelamos manutenções na casa, manutenção no carro, a compra de roupas, a compra de algum eletrodoméstico que realmente precisa ser trocado. Amados, estamos aqui para desfrutar e não para nos escravizar. Isso é importante entender. Outro fator importante é isso aqui. O que a Bíblia diz? Claramente ela vai dizer para nós. Aqui em Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 3. Vamos nos livrar de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da que o esperava, ou seja, da corrida que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o ganho. Não faz sentido viver desse modo. Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Quem diz isso é Jesus, em Apocalipse 3,17. Vejam, a palavra de Deus está recheada por essas citações, mas também muitas outras citações do Velho Testamento, no Novo Testamento. Isso é importante nós notarmos. Quando nós falamos sobre um ponto de apoio, Richard Foster traz isso muito bem delineado no capítulo 6, na disciplina da simplicidade. Ele está dizendo o seguinte, o que está em primeiro lugar em nosso coração? É uma pergunta importante. O que tem vindo em primeiro lugar? O que está saltando aos olhos como a questão principal da nossa vida? O Senhor Jesus orienta a buscarmos o principal, ou seja, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, onde ele diz claramente, não estejais ansiosos por coisa alguma, quanto ao que deveis vestir, comer e beber. Quem não busca o reino de Deus, diz Richard Foster, em primeiro lugar, certamente não o está buscando. Isso aqui é muito forte no livro.
Quem não busca o reino de Deus em primeiro lugar, certamente não o está buscando. Então, por mais que nós cantemos, por mais que nós acreditemos que estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, se eu não demonstrar isso numa vida simples, numa vida de dependência ao Senhor, como ponto de apoio para a minha existência neste mundo, é fato e é verdade que eu não estou buscando o reino de Deus. Estar livre das ansiedades é uma das evidências internas de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. Amados, é fundamental que nós aprendamos este caminho. 3 marcas, da simplicidade. Primeira marca que Richard Foster coloca é considerar dádiva de Deus tudo o que possuímos. Isso aqui é interessante. Por quê? Todos os recursos aos quais eu tenho contato, todos os recursos que estão na minha casa, tudo aquilo que me dá relativo conforto, veio da parte do Senhor. Por que eu digo isso? Porque se não for o Senhor conservar-me saudável, conservar-me mais um dia, impedir que doenças graves me abatessem, me destruíssem, eu não teria saúde suficiente para trabalhar e concretizar os sonhos. Outro fato interessante como marca de simplicidade é que é um assunto de Deus o cuidar do que temos. É um assunto de Deus. Deus cuida do que temos, Deus cuida dos nossos interesses, Deus cuida da nossa vida. Deus tem total capacidade. Não há porquê nenhum de nós desconfiar dessa capacidade divina de nos manter. Lembra-se de Elias? Ele mesmo anunciou que não choveria durante um bom período, 3 anos e poucos meses. Ele anunciou isso e ele mesmo foi envolvido na própria profecia. Tanto que saiu daquela proclamação diante do rei Acabe e foi diretamente ali para uma caverna ou para uma pedra onde tinha um riacho, E lá ele se alimentava com o pão que os corvos traziam e com a carne que os corvos traziam. E esses pássaros eram ordenados por Deus para que sustentassem o profeta. E ele bebia do ribeiro de Querite. Deus é quem cuida de nós. Deus tem capacidade de cuidar de qualquer pessoa, em qualquer nível de complexidade, quer sob uma guerra, um país em guerra, Deus consegue cuidar das pessoas. Quer num país onde há paz, Deus cuida. Não há por que desconfiarmos, não há por que nós pensarmos, ter dúvidas. E terceira marca de simplicidade é que eu preciso pôr os bens à disposição dos outros. Eu preciso pôr os bens não somente à minha disposição, não somente para o meu deleite. Tudo na nossa vida precisa estar à disposição do próximo. Por quê? Aí volta aquele pensamento do ano do jubileu. Somos iguais. Deus ama o outro assim como me ama. Deus quer o bem do outro assim como tem trabalhado para o meu bem. Logo, somos iguais diante de Deus. Então, por que os nossos bens não conseguem estar à disposição das outras pessoas? Algumas expressões de simplicidade. Também Richard Foster traz isso no livro. É muito interessante. Primeiro, algumas expressões, As pessoas vão ver isso. Compre o que você precisa para cumprir sua missão dada por Deus nessa vida. Qualquer outra coisa se torna um estorvo. Ou seja, compre as coisas porque realmente fará a diferença. Outra expressão externa de simplicidade. Descarte tudo que está causando vício, aquilo que está despertando um mau hábito, porque isso é uma forma de idolatria, Isso pode incluir pornografia, isso pode incluir videogames, redes sociais, esportes. É necessário descartar. Aquilo que esteja me escravizando, eu preciso colocar no lugar certo. Às vezes jogar fora, descartar mesmo. Quarta atitude que pode desenvolver simplicidade em nossa vida: não acredite na publicidade moderna. Não acredite. Dizem as pessoas que nunca você terá paz ou prosperidade duradoura sem o produto mais recente que cada anunciante está vendendo. Então hoje no YouTube, quando você está entre um vídeo e outro, sempre aparece alguém ofertando um treinamento, aulas grátis,
e dizendo claramente, olha, descubra por que você não vende, descubra por que você não retém alunos, descubra por que você não consegue comprar a casa dos seus sonhos, enfim. Todos estão tentando nos vender alguma coisa milagrosa, vai fazer um milagre. Todo mundo tem o poder de transformar a nossa vida. Mas, queridos, a bem da verdade, se nós nos envolvermos com isso, nós nos escravizaremos pelo extraordinário. Hoje eu sei um segredo que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Nós nos escravizaremos com essas mensagens, com essas propagandas, esse marketing digital tão agressivo que existe hoje nas redes sociais. E está em todas elas. Todas elas. A verdade é que para sermos pessoas que vão levar outros para próximo de Cristo, há uma necessidade de nós sermos livres, de nós sermos pessoas libertas de todo tipo de propaganda viciante que existe hoje. Quinta expressão de simplicidade ou expressões que podem nos tornar pessoas mais simples, aproveitar sem possuir. Isso aqui às vezes não é bem entendido, né? Richard Foster coloca de uma forma simples, mas nós podemos desfrutar de livros, revistas e vídeos sem comprá-los. Nós podemos desfrutar de belos ambientes sem possuí-los. Uma casa na praia, casas, né? Sempre quando nós viajamos em férias, gostamos de contemplar os monumentos que as pessoas erigiram. Casas tão maravilhosas, tão bem acabadas por fora, e ficamos imaginando como elas são bonitas por dentro, porque nós podemos nos deleitar na criatividade alheia, podemos nos deleitar no como as pessoas solucionaram problemas ao construir casas em lugares escarpados. Então, queridos, há necessidade de nós aprendermos a sermos pessoas mais simples, desfrutando sem possuir. 6. Aproveite a criação. Saia para um parque. As melhores coisas da vida são gratuitas. Saia para um parque, veja um lago, veja os animais, os cisnes, os patos. As coisas mais belas deste mundo Deus deixou gratuitas. Deus não cobra para nós respirarmos, nós não pagamos pedágio para olhar. Há uma carência em nós de contemplarmos o belo, passarmos a olhar mais para a janela e menos para o celular. Simplicidade é isso, é contemplar o belo porque ele não custa nada. 7. Seja cético, incrédulo sobre todo anúncio de crédito, sobre todo cartão de crédito. Dívida é escravidão. 8. Não tema desagradar as pessoas. Seja o sim, exatamente isso, um sim. E o não. Evite bajulação e meias verdades. Não tenha dúvidas de conversar com aquela pessoa, né, que está ali no call center, né, ligou para o seu celular e você gentilmente viu que até mesmo o número do celular não está registrado nos seus contatos, mas você atendeu mesmo assim. Converse com o atendente. Deixe claro se sim ou se não. Se quer ou se não quer. Deixe claro o seu argumento. Ele está trabalhando. Não seja mal educado, não zangue, não expurgue a pessoa da sua vida, mas trate-o com a dignidade com a qual ele está lutando para tratar você. Então, se é sim, se você vai dizer sim, que seja um sim, que se for dizer não, que seja não, mas não fique com bajulação. Não fique bajulando a pessoa, retendo o tempo da pessoa. Isso é só um exemplo, tá? A nona maneira de nós sermos pessoas mais simples é rejeitar qualquer coisa que faça com que os outros tropecem ou lhes cause injustiça. Quando nós discipularmos uma pessoa e aquela pessoa vê que nós pegamos um troco adicional e não devolvemos, que nós saímos sem pagar, que nós temos uma dívida que nós não queremos pagar, se essa pessoa descobrir isso, vai ser um escândalo. É um escândalo, irmãos. Eu não posso colocar tranqueira entre eu e aquela pessoa, porque ela vai acreditar que a vida cristã é assim. Nós podemos dar um passe, não pagar o eletricista, não pagar as pessoas a quem que nos prestaram algum tipo de serviço. Se nós não honrarmos as nossas dívidas que nós contraímos, as pessoas podem descobrir, e caso descubram, isso será realmente um ponto de observação negativa quanto a você.
Quando se é discipulador de pessoas, nós precisamos ter uma vida simples. Há uma necessidade de termos uma vida justa, honesta, simples. Porque o ser cristão é assim. E a última expressão que Richard Foster traz, 10ª e última, é: deixe de lado todos os obstáculos. Aquilo que se constituir num obstáculo para você chegar mais perto de Deus, esse obstáculo precisa ser removido. Ganância, um mau hábito, um vício, uma fissura, um ciúmes desmedido por algum objeto. Se aquilo que eu tenho se transformar num obstáculo, eu preciso desfazer-se. Se na minha agenda não cabe mais ninguém, então o uso do tempo é um grande obstáculo. Talvez o sonho, o desejo, a fissura é um grande obstáculo que eu preciso melhorar, administrar para melhor. Não deixa com que a sua vida, a nossa vida, fique tão estrangulada que não caiba mais ninguém. Tenha uma vida mais simples, mais objetiva, sincera e honesta, porque as pessoas estão precisando de orientação. As pessoas estão precisando que as guiemos até Cristo. Assim como nós estamos sendo guiados até Jesus Cristo, nós podemos já guiar outros até Cristo. Porém, preciso de uma vida simples, uma vida mais objetiva. Última coisa que eu gostaria de dizer é esta palavra que Cristo, ele diz claramente para uma multidão de pessoas, assim como diz claramente para eu e você: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Cristo disse essas palavras para uma imensa multidão de seguidores, discípulos e os potenciais apóstolos que estavam ali bem pertinho dele. Cristo disse isso para as pessoas entenderem que ser discípulo de Cristo é ser uma pessoa que tem sim um tesouro. Viu? Deus não tem problemas em que nós ajuntemos tesouros. Deus não tem problemas. Mas desde que este tesouro esteja nos céus, no reino de Deus. Ele põe isso com muita clareza. Quem vive para juntar tesouros neste mundo vai colocar o coração para guardar esses tesouros, vai ocupar o coração, o seu tempo, a sua vida na guarda destes tesouros. Porém, quem ajunta o tesouro no céu não precisa se preocupar, porque ninguém conseguirá tirar dele a posse do tesouro. Ser discípulo de Jesus implica ter o estilo de vida que ele tem. Implica em ter um estilo de vida desapegado. Um estilo de vida simples, objetivo. Para que todas as pessoas que eu vá aproximar de Cristo possam perceber que este é o padrão. Este é o padrão de Jesus. Que o padrão seja visto em mim, seja visto em você. O padrão de Cristo, o estilo de vida de Cristo. Para que nós sejamos bons discípulos, porque bons discípulos fazem outros bons discípulos. Essa então é a disciplina da simplicidade. Uma disciplina exterior, importante, muito relevante. Aguardem, próxima disciplina, uma disciplina também muito legal, muito importante para a nossa vida, é a disciplina da solitude. Não perca, no próximo encontro falaremos claramente sobre solitude, a disciplina da solitude, uma disciplina libertadora. Deus te abençoe e te guarde, fique com Deus, continue estudando, continue lendo, porque o Senhor Jesus está buscando discipuladores e você é o candidato, você é a pessoa a quem Cristo tem buscado. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe e te guarde. Até lá!